Olá, meu nome é Sirlene Rogério, eu sou do canal Compartilhando a Palavra. Sejam bem-vindos. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31 e 30. A mulher desempenha um importante papel na nossa sociedade. Ela cuida dos seus filhos para que sejam bons cidadãos, cuida do seu esposo, cuida da sua casa e muitas vezes ela precisa trabalhar para ajudar no orçamento do seu lar. Hoje iniciarei uma série com 8 vídeos contando histórias de mulheres que são pouco mencionadas na Bíblia, mas suas histórias nos deixam muitas lições, são exemplos maravilhosos. Mulheres que exerceram papéis importantes e que impactaram todos ao seu redor e mudaram gerações. Nesse vídeo de hoje, vamos contar a história de uma mulher chamada Jeoseba. E a sua história está registrada em 2 livros da Bíblia. Está em 2 Crônicas, capítulo 22, do versículo 10 em diante, e também no livro de 2 Reis, capítulo 11. Para contar essa história, é necessário mencionarmos 4 personagens. Jeoseba, essa aqui nós vamos contar a história dela. Temos também o seu esposo, que era o sacerdote chamado Jeoada. Temos também Atalia, que era a mãe do rei Acasias, e temos também o nosso pequeno Joás, que era o príncipe herdeiro do trono, filho do rei Acasias. A história se inicia com a morte do rei Acasias, que era filho de Atalia. E ela, uma mulher maligna, ela com as suas intenções de usurpar o trono, que ela queria muito reinar, mas tinha uma barreira. E qual era essa barreira? A barreira seria os filhos do rei Acasias, que seriam descendentes naturais sucessores ao trono. E o que ela fez? Ela arquiteta um plano maligno e mandou matar toda a descendência real. Só que Jeoseba, essa mulher que nós vamos falar sobre ela hoje, quando ela ouviu falar, que a rainha estava mandando matar todas as crianças, todos os filhos do rei, ela pega aquela criança numa atitude de fé, numa atitude de determinação. Ela sabia da promessa que Deus tinha feito, que na descendência de Davi não ia faltar trono. Ela se preocupou com isso, uma mulher temente a Deus, uma mulher corajosa, arriscou a sua vida, pega aquela criança, esconde aquela criança durante 6 anos no templo do Senhor. Apenas ela, o seu esposo, o sacerdote e uma ama que cuidavam daquela criança. E nós imaginamos que não deve ser fácil uma mulher cuidar de um bebê, de uma criança de 1 aninho de idade, depois a criança vai crescendo, vai dando os seus primeiros passinhos, mas aquela mulher, ela segurou aquela criança para que ninguém soubesse daquela história. E enquanto isso, a Atalia estava reinando com a sua maldade, com a sua malignidade e fazendo tudo o que desagradava ao Senhor. Mas nós temos um Deus que cuida de todas as coisas, e Deus é o Deus que tem o controle de tudo. E ela achou que ela estava reinando, que ela estava absoluta, que nada ia impedi-la. Mas Deus sempre tem alguém na brecha. Deus sempre tem alguém no comando da história. Deus nunca perde a direção de nada. E o que acontece? O Jeoada, quando o menino fez 7 anos, ele disse, agora é o momento. Ele reúne ali os seus guardas, os levitas, reúne o povo e fala, nós vamos coroar Joás rei. E quando ele pega aquela coroa, coloca na cabeça daquela criança, e foi aquela festa, aquela alegria, porque aquela criança estava escondida, ninguém sabia da existência daquela criança. E foi uma alegria muito grande, mas quando Atalia ouviu falar que aquele menino que tinha um herdeiro real, tinha uma pessoa que iria reinar, era um filho legítimo de Acasias, ela se desesperou. A Bíblia diz que ela foi correndo para o templo, mas quando ela chega lá, que ela vê aquele menino com aquela criança, imagina que cena bonita, aquela criança com aquela coroa na cabeça e o povo tudo gritando e aplaudindo, viva o rei Joás. Ela se desesperou. A Bíblia diz, conta-nos em 2 Reis 11, que ela rasgou as suas vestes, ela começou a gritar, traição, traição, eu fui traída. Mas aí Jeoada ordenou, não, tira para fora, levou ela para fora e acabaram matando, executando aquela mulher maligna, que era filha de Jezabel, com Acabe, que nós com certeza não esperaríamos muita coisa dessa mulher, E a gente vê aquela expressão, tal mãe, tal filha. E aquela mulher teve um fim trágico. Por quê? Porque ela desonrou a Deus, ela mandou matar a sua descendência, uma avó assassina, uma mulher sem coração, uma mulher maligna. Mas Deus está no trono, Deus tem o controle de todas as coisas. E ali quando
E a Bíblia diz que Joás reinou. E enquanto Joás reinou durante 40 anos, uma criança apenas com 7 anos de idade. E a Bíblia diz que durante 40 anos ele reinou sobre Jerusalém. E foi um rei bom, um rei maravilhoso, um rei que fez o querer do Senhor, que agradou o Senhor. E a Bíblia diz que em todos os dias do sacerdote Jeoada, que ele estava ali sendo o mentor, sendo o sacerdote do menino, a Bíblia diz que Joás ele fez um excelente trabalho para a glória de Deus. O que nós podemos aprender com esta mulher chamada Jeoseba, com a sua coragem, com a sua determinação, com a sua ousadia, com a sua visão? Que nós não podemos nos prostrar diante dos problemas. O inimigo está aí lançando maldições contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos, mas a palavra do Senhor nos diz em Isaías 54:17 que toda arma preparada contra ti não prevalecerá, e toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenarás, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Portanto, eu te falo, se você estiver passando algum momento, nesse momento, algum desespero, alguma situação difícil que você não está sabendo como lidar, peça a Deus graça, siga o exemplo dessa mulher guerreira, dessa mulher determinada, busca a direção de Deus, busca na palavra, busca que o Senhor vai te dar orientação, com certeza, através da palavra, Deus vai te orientar e você vai ser vitoriosa em nome de Jesus. No próximo vídeo nós estaremos falando sobre uma outra mulher também, que como Jeoseba tem grandes lições para nos ensinar. Eu aguardo vocês, beijo no coração, Deus abençoe. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe, mostre para suas amigas. Se Deus falou com você através desse vídeo, mostre para outra pessoa, para que Deus também possa estar falando no coração dela também. Deus abençoe, fique com Deus, beijo no coração.